Isso tudo foi o tratamento de colisões usando listas ligadas. Agora a gente vai falar de endereçamento aberto, que é a outra grande estratégia. Com a diferença de que no endereçamento aberto a gente tem vários subtipos. A gente não vai ver todos eles a fundo, mas a gente vai passar ali para vocês entenderem naturalmente por que surgem subtipos. Todos eles estão dentro do guarda-chuva de endereçamento aberto, porque todos eles se diferenciam do que a gente acabou de ver, no sentido que agora a gente só armazena na tabela. Não tem essa de, a tabela é uma tabela de ponteiros e daí a gente vai criando. Não. É a tabela que vai ter que lidar com tudo. Tá? Então a gente vai ter que encarar essa bronca. Então aqui eu tenho um começo bem parecido, né? Olha, o tab aponta para o meu vetor, mas agora o meu vetor não vai ser mais um vetor de apontadores de céu. Ele vai ser um vetor das células em si, dos conteúdos em si. E daí, de novo, no nosso exemplo, né? Eu tenho aqui m igual a 5, um exemplo muito parecido. Eu vou até facilitar a minha vida aqui. E vou copiar esses carinhas aqui. Então, na ordem, né? Olha, estou querendo fazer a inserção da hélice. Tá? Hélice caiu na posição 2, coloca ela aqui. Tá? Aqui é super simplificado, é claro, essa posição pode ter espaço para o valor, para o conteúdo, não só para a chave, mas aqui eu estou só destacando a chave. Daí vem o Bob. Bob cai na posição 0, cai direto ali. Daí vem o Charlie, e ele cai na posição 2, e não há opção de cria mais espaço para ele, não dá. Tá? É aí que a gente tem que fazer, de alguma forma, decidir, de forma metódica, como que a gente vai redistribuir esse Charlie, como que a gente vai colocar esse Charlie em algum outro lugar. E é justamente por isso que isso aqui não é um único método, né, é uma categoria inteira. Porque existem várias estratégias significativamente diferentes. A mais simples, vamos começar pela mais simples, é a sondagem linear. Tá? A sondagem linear é a mais simples das sondagens. A sondagem, ou probing, aqui, é quando a gente trabalha com um offset, um deslocamento, a partir da posição em que deveria colocar. E esse offset é dado por alguma função, tá? De acordo com as tentativas. Então, percebam que conflitos aqui podem acontecer em sequência. Né? Eu posso, deu conflito na primeira vez, aí eu vou fazer uma tentativa conseguindo algum método. Pode ser que falhe, daí eu faço a segunda tentativa de realocação. Daí pode ser que falhe, eu faço a terceira, e assim por diante. Tá? Eu vou ter que achar uma posição. Se tiver posição vazia, eu vou ter que achar. Eu não desisto, a menos que seja totalmente lotada a tabela, daí dimensionei mal, né? Ou não redimensionei, que a gente vai falar sobre isso lá no finalzinho. Mas o ponto é, eu não vou desistir, então vai tendo sucessivas tentativas aqui. Então, a sondagem é essa a ideia, é usar uma funçãozinha que descreve o deslocamento, de quanto tem que ser esse deslocamento, como ele cresce ao longo das tentativas, e daí a gente pega a posição inicial dada pela minha funçãozinha de hash, mais o deslocamento, e calcula a próxima posição. Tudo bem? Tem um detalhe. Quando eu falo mais aqui, eu vou tentar lembrar quando eu falar, mas já fica implícito. É sempre a aritmética modular, é sempre a aritmética do relógio. Né? Não posso cair fora da tabela. Então, quando eu falo mais, já está implícito que vai somando o deslocamento, mas se esse deslocamento me jogou para a posição M, eu volto para a posição 0. Tá? Sempre essa lógica, senão vai quebrar a minha tabela. Tá? Falando de sondagem assim, fica muito vago. Felizmente, a gente tem aqui a sondagem linear, que é o tipo mais simples delas, para a gente ver um exemplo. Então, o offset aqui vai seguir uma função linear. E não contente com a simplicidade da função linear, eu vou pegar a função linear mais básica, que não tem nenhuma constante multiplicando, não tem nada. Tá? Então, aqui, sendo i o número da tentativa de reendereçamento ali, o offset vai ser dado por uma f de i igual a i. Né? Eu volto a destacar para vocês. Podia ter função linear que ainda fosse mais interessante. Pula de 2 em 2, sei lá. Essa é a mais básica de todas. Ela tem uma vantagem, por incrível que pareça, mas ela tem muitas desvantagens. O importante para a gente aqui é saber o que fazer. Tá? Então, pelo menos, ela nos dá uma resposta para como colocar o pobre do Charlie. Chegou o Charlie aqui, como a gente tinha visto. Queria entrar na posição 2, não deu. Faço a minha primeira tentativa de reendereçamento. Se é a primeira, vai ser a posição que o Charlie devia ir, 2, mais f de 1,
porque é a primeira tentativa, então vai ser 1, no caso ali, né? Minha f de 1 vai ser 1. Mod m, no caso aqui 5, né? Para justamente fazer a aritmética modular. Isso aqui vai ser a mesma coisa que 2 mais 1, mod 5, vai dar 3. Né? Nesse caso, o mod não precisou agir, porque a gente só pulou uma casinha aqui e já deu certo. Quais as desvantagens dessa abordagem? Tá? Do probing, da sondagem em geral, ela não é a estratégia mais bem sucedida, usada os melhores hashes e tal. Ela é mais simples, ser simples é uma vantagem, mas em particular aqui, a sondagem linear, ela é muito famosa por gerar aglomerações. Tá? Porque note, o que fez o Charlie ter que ser... Aliás, perdão, deixa eu voltar um passo. Intuitivamente já perceberam que a gente não gosta que dê esse tipo de conflito, porque conflitos aqui podem fazer cadeias de busca longas, do mesmo jeito que a gente não queria listas ligadas longas no anterior. Né? Tipo, whatever, eu não estou andando numa lista ligada, mas pô, eu tenho que tentar uma posição. Na busca, imagina, tenta uma posição, não tá, olhando de baixo, não tá, olha, né? Não vai ser muito legal. E o que acontece aqui? A sondagem linear, justamente pela simplicidade dela, se ela não tivesse, se o Charlie está ocupando aqui, daí chega, sei lá, o John, e ele cai na posição da hélice, ele vai fazer o quê? Ele vai tentar, não deu na hélice, vai tentar no Charlie. Não deu no Charlie, vai tentar na posição seguinte. Percebe que esse bloco vai ficando cada vez maior, porque ele vai crescendo de 1 em 1, é linear, né? Então o bloco ali contíguo vai ficando cada vez maior. E o critério para eu parar a minha busca ou coisa assim é justamente eu chegar numa posição vazia. Nota, a gente não viu os códigos ainda, mas nota implicitamente que é isso, né? Tipo, como que eu sei que eu devo parar a minha busca? Se eu sei que um elemento pode ser reendereçado, não é porque eu busquei o Charlie e ele não estava na posição 2, né, que é onde a funçãozinha mandava, que eu volto com minha busca dizendo, opa, falhou, não estava lá. Não posso fazer isso. Eu tenho que pensar, e se a hélice estivesse ali e ele foi reendereçado? Então eu tenho que olhar embaixo. E daí, nesse caso, eu acharia. Mas imagina que ele não estivesse lá, mas tivesse um bloco grande de vários itens em sequência. Isso ia fazer com que a minha busca ficasse super morosa, porque eu ia ficar tentando um montão até achar um espaço vazio que eu tinha certeza. Opa, se eu comecei na posição em que o cara devia ser inserido, fui andando, cheguei num espaço vazio, tá tranquilo. Realmente esse cara não devia estar lá. Pode falar. Então, no pior caso, pode acontecer isso. Mas a gente pode tentar evitar que essas aglomerações aconteçam. Né? Mas você tem razão, a sondagem linear é uma boa observação, se ela não está muito longe do comportamento da lista, pode até ser pior, na verdade. Porque, de certa forma, se eu não for cuidadoso aqui, eu posso ter blocos gerados por listas misturadas. Né? Imagina que tipo, teve ali várias tentativas de inserção na posição 2 que fizeram esse bloco crescer. Mas teve tentativa na posição 3, por exemplo. E como já estava ocupada pelo Charlie, essa tentativa também vai fazer o bloco crescer. Então, ela é bem complicada e justamente por ela ter essa linearidade, ela acaba tendo um comportamento parecido mesmo com listas longas. Tem esse problema mesmo. Pode chegar lá. Ela pode, mas eu nem entraria. É verdade, mas eu nem entraria nisso, por causa daquilo que eu falei antes. No pior caso, hash está enrolado. Porque se eu tiver. Imagina que eu tenho N tentativas de inserção, todas elas caem na mesma posição. Tá? Não é só o tratamento de não dá para dizer que daí vai ser só o tratamento de colisão que vai ser responsável por essa morosidade. Que você tem razão, que vai acontecer. A minha função de espalhamento está falhando, né? Ela não está espalhando bem as coisas. É uma consequência de várias coisas quebraram ali. Então, é verdade isso, mas se a minha carga estiver boa, a carga da tabela estiver boa, a gente vai chegar lá, e a função de espalhamento estiver funcionando bem, a sondagem linear não estraga tudo sozinha, normalmente. Tá? Então, mas é verdade, ela pode... vocês estão corretos em observar que ela tem um comportamento de lista, então pode fazer esse crescimento ficar um baita de um blocão e eu andando de 1 em 1 ali e ter uma ineficiência bem grande. Isso pode acontecer mesmo se não formos cuidadosos com outras partes. Dito isso, né, isso não vai tirar, como eu acabei de frisar,
o cuidado com outras partes, com a carga e com a função de espalhamento. Mas a sondagem linear, de fato, ela é a mais famosa por gerar aglomerações. Dá para a gente melhorar um pouquinho essa brincadeira fazendo sondagem quadrática, tá? Em que a ideia ainda é gerar um offset e tal, só que agora o meu offset segue uma função quadrática. Então, novamente, sendo i aqui o número da tentativa, o offset vai ser dado, por exemplo, por i ao quadrado. Note que eu ainda estou trabalhando com uma função simples, não estou colocando constante nem nada, mas agora já é um pouco mais legal, por quê? Porque, olha só, f de 1 vai dar 1 ao quadrado que dá 1, f de 2 vai dar 2 ao quadrado que dá 4, f de 3 vai dar 3 ao quadrado que dá 9. Então, por exemplo, três falhas de tentativa ali de inserção na posição da hélice, antes necessariamente geraria um bloco de tamanho 4, né, o espaço da hélice e outros 3 caras que ficariam consecutivos ali. Agora não, agora a gente vai bater na posição de baixo, depois vai pular para 4 posições abaixo, depois para 9 posições abaixo. Pensando que a tabela é grande, tá claro que aqui eu vou ficar voltando, porque eu circulo a tabela muito rápido. Mas só para a gente ter uma ideia que, olha, eu já evito um pouco da formação daqueles grandes blocos. É um pouco melhor. Mas ela ainda tem um problema que eu considero bem grave e que é o motivo porque o próximo método é mais interessante, é que embora o espalhamento de uma função quadrática, essa redistribuição, seja significativamente melhor do que o de uma função linear, eu não estou levando em conta a chave que bateu ali. Vocês percebem que a ordem nem importa. Tipo, se foi hélice que bateu na posição 2, depois Charlie veio na sequência, ou veio Charlie primeiro, depois hélice, todo mundo que bater ali vai seguir a mesma função. Vai bater, que seja quadrática, vai bater na posição 1 a mais, depois vai tentar a posição 4 a mais, depois a posição 9 a mais. Existe uma próxima estratégia que ela é mais interessante, que eu acho que dá uma subida aí no nível, que é o re-rash, né, que eu tenho muita dificuldade, então eu vou falar de reespalhamento aqui, né, ou double hashing, que é, olha, a gente já sabe resolver essa coisa de espalhar. Justamente a gente passou uma aula trabalhando em função de espalhamento para fazer ela espalhar bem, né? Tem todo um estudo nessa área. E se a gente tiver duas funções de espalhamento? Quando dá conflito em uma, né, duas chaves deram conflito em uma lá, pega essa chave que deu conflito, calcula uma segunda função de espalhamento para ele e usa aquele valor não como índice que o cara tem que ir, mas como offset. Daí, cada um dos caras que bater numa posição, provavelmente vai ter um offset diferente, se a função de espalhamento secundária for boa. E daí não cria esses blocões. Tá? Então, a estratégia vai nesse sentido para tentar evitar. Né? Tipo, não é só deixar a função mais sofisticada, como a gente viu mudando da linear para quadrática, espalhando mais, mas é fazer com que, ao invés da gente ter aquele comportamento, vamos dizer aqui, né? Se eu tinha conflito nessa posição, todo mundo se comporta de modo uniforme ali, né? Vou até colocar o desenho para cima, porque isso tem mais cara de sondagem linear, mas para entender, né? Todo mundo vai uniforme aqui, colocando muito, bem para esquematizar. Um conflito aqui, um pode cair para cá, o outro cai para cá, o outro cai aqui, né? Eu tenho uma dispersão ali, graças a essa função secundária. Então, já que a gente chama de H a funçãozinha primária, vamos chamar de G a função secundária ali. E notem que, de novo, a gente não vai entrar em um monte de detalhes de como fazer isso, mas a gente já pegou um pouco da manha, né? Porque tipo, com o método de criar a função que a gente viu da última vez, se eu simplesmente chegar lá e falar, tá bom, pega toda a infraestrutura que eu já tenho, troca o primo, já vai ser uma função que dispersa diferente. Né? Se vocês lembrarem da aula passada, o fator primo que multiplicava os caracteres era super importante. Se eu trocar qual é ele, já tem uma outra função que vai ter uma dispersão totalmente diferente, embora toda a cara dela seja semelhante, mas só por estar usando um outro primo já é diferente. Então, crio ali, uso uma outra função, e daí quando eu cheguei aqui nessa situação, né, olha, H de hélice era 2, H de Charlie é 2 também. E daí eu tenho G de Charlie, que sei lá, é 3. Eu gosto de me torturar, então eu vou colocar 3, vocês vão ver o que vai acontecer aqui. Mas só para deixar claro, por exemplo, G de hélice podia ser 2 também. Então, deixando claro, né, que se fosse um outro conflito, se resolveria de outra forma.
Mas não foi o caso. O caso aqui é a hélice chegou primeiro, Charlie chegou depois. Vamos fazer o deslocamento do 3 aqui com o mod, né? Então eu vou andar aqui, olha, não consegui aqui, eu vou pular 1, 2, e eu tenho que voltar lá atrás, tá? Tentei pular 3 posições a partir dali. A tabela é muito pequenininha, tá? Então eu caí num outro conflito. Mas tudo bem, isso é até bom no exemplo, para mostrar para vocês que uma dúvida que eu achei pertinente de um aluno, quando eu estava apresentando isso, eu falando, usa essa função de rehash aí, de double hashing, mas isso ainda é um offset que vai ser modulado, vai levar em consideração o número de tentativas de reinserção. Tá? Porque do jeito que eu falei, deu a impressão que assim, você tenta mais uma vez, se não deu, dançou. Não, eu ainda vou tentar, tipo, pular de 3 em 3. Não é que eu vou tentar a posição 3 ou só tentar a posição 2 mais 3. Eu vou tentar a posição 2 mais número de tentativas vezes 3, por exemplo. Então aqui não deu certo, deu um outro conflito com o Charlie. A gente anda 1, 2, 3, né? Ironicamente caiu na posição mais 1. Mas é claro, isso aqui é o tipo de coisa que acontece com muita frequência num exemplo pequenininho, mas num exemplo maior, isso provavelmente ficaria bem mais espalhado e evitaria conflitos futuros. Tá? Então a ideia é essa, o seu offset, ele entrar como um termo do offset, o resultado de uma função que é própria para a sua chave, e daí você evita ter essas aglomerações todas. Tá legal? Eu acho que dessa estratégia era isso, né? E o pró, né? Por que fazer isso? Dado que acrescenta um pouco de complexidade, é evitar essas aglomerações. Né? Não é porque bateu uma vez que elas vão sair batendo todas juntas, não. Agora cada uma vai pular para um lugar diferente. Tudo bem, gente? Então, e com isso a gente falou da ideia da inserção aqui, né? No caso, note que isso acaba impactando a busca. Tá? Quanto mais sofisticada for a minha estratégia de inserção, vai ter também da busca. Porque se eu for tentar falar assim, procura o Charlie. Primeira coisa, eu vou na posição H do Charlie, que é 2, vai ter a hélice lá. Não posso assumir que o Charlie não está. Tem que sair mimetizando o reespalhamento, né, fazendo, se ele tivesse dado conflito, ele teria pulado para tal posição, daí eu vou lá. E assim por diante. Tá? Então, notem que a gente vai ver isso no finalzinho, mas intuitivamente já dá para perceber que assim, eu posso ter conflitos em cadeia. Se a tabela começar a ficar muito cheia, eu posso não conseguir na primeira posição, dou um salto, bato em outra posição cheia, dou outro salto, bato em outra posição cheia, e isso vai fazer minhas buscas ficarem muito morosas, até podem ficar piores do que na lista ligada, porque na lista ligada pelo menos eram listas independentes. Aqui não, aqui o fato da tabela estar cheia em si pode me causar problemas. Tá? Então, dimensionamento de carga é super relevante. Vamos finalizar a parte conceitual, vamos dizer assim, desse método aqui, falando um pouquinho dos prós e contras. Tá? E no caso aqui o pró, endereçamento aberto ocupa menos espaço. Eu deveria dizer aqui também, além de ocupar menos espaço, ele tem um potencial de ser mais veloz. Porque se tudo estiver muito bem, obrigado, sabe? Se meu espalhamento for muito bom, minha função de espalhamento for muito boa, se o meu dimensionamento de carga estiver bom, a maior parte dos casos eu vou cair de primeira. Tá? Eu vou simplesmente resolver a função de espalhamento, cair numa posição e já vai estar lá. E isso é levemente mais rápido do que eu já comentei, cair numa posição e ter que percorrer que seja um apontador da lista ligada. Tá? Então, ela tem potencial de ser ainda mais rápido. Mas como contra, a gente tem que o número de elementos está limitado, ali os elementos estão limitados ao tamanho da tabela, não tem para onde correr. Tá? Então, de novo, tudo reforça a gente, olha, manter a carga sob controle, redimensionar o vetor, tal, é essencial para isso funcionar, e a remoção é mais complicada. Né? Para entender por que a remoção é mais complicada, pensem no seguinte aqui, tá? Eu já vou falar aqui das lápides ou da reinserção de todos, aqui são duas estratégias possíveis, mas vamos só olhar para esse nosso exemplinho aqui, que vocês já estão cansados de ver, e pensar que a hélice foi removida, ou mandou remover a hélice. Tá bom, parece simples, né? Achei a hélice e removi. Agora eu mando buscar o Charlie. O que vai acontecer? H de Charlie é 2, eu vou na posição 2, está vazio. Conclusão, não tem o Charlie. Deu errado, estraguei minha tabela. Perceba que a hélice, ela era ela tinha uma função adicional além de existir.
ela era um stepstone para eu saber que tinha que continuar buscando o child. A estratégia de lápides é deixar alguma marcação ali, alguma chave com, sei lá, com conteúdo específico, alguma coisa indicando, olha, isso não é uma coisa válida, mas existia alguém aqui, então se você fizer uma busca, continue pulando. Tá? A ideia da lápide é isso. É a gente realmente marcar ali, vou colocar aqui uma das estratégias. A gente remove, mas a gente deixa uma marcação, porque daí quando eu fizer as buscas, eu vou saber que quando eu caio ali, ela estava ocupada, ela pode ter influenciado outros. Uma vantagem dessa estratégia é que ela é relativamente simples. Né? For fazer remoção, faço uma busca, encontrei, tiro de lá e deixo uma lápide no lugar, deixo uma marcação. Uma desvantagem é que pode poluir na minha tabela. Daqui a pouco a minha tabela nem está tão grande, ela teve muitas inserções e muitas remoções. Ela acaba que ela nem está tão grande, mas minhas buscas têm cadeias longas, porque eu fico batendo um monte de lápide e tenho que continuar a busca. Tá? Então, é uma estratégia, tem seus prós e contras ali, tem que tomar bastante cuidado. O meu chute, mas eu nunca pesquisei isso mais a fundo, é que assim como você tem que se preocupar muito com carga, que eu estou falando ao longo da aula inteira, né, pra gente chegar ali no final e comentar disso, se você for usar a estratégia de lápide, você provavelmente deve se preocupar em manter um limite do número de lápides. É uma porcentagem ali. Tipo, se... Perdão? Por causa disso que eu falei, se eu tiver muitas lápides na minha tabela, ela provavelmente vai ficar com uma busca ineficiente, porque eu vou ter cadeias longas ali de tentativas subsequentes ali, tipo, não achei na primeira posição, mas tinha uma lápide lá, então tenta, porque o item que você está procurando pode ter sido reespalhado. Cair em outro item, eu pulei de novo, vou cair em outra lápide. A lápide pode, para busca, a lápide é como uma posição ocupada que aumenta o seu tempo de busca. Te obriga a fazer mais saltos. Né? Então, empiricamente, se eu fosse usar usar lápides, eu manteria assim, não deixa passar, sei lá, de 5, 10% das posições da sua tabela. Se você perceber que acumulou muita lápide, reespalha todo mundo. Você paga um custo uma vez só, mas a partir dali sua tabela funciona melhor. Então seria um jeito, não seria uma solução definitiva, seria uma coisa, eu uso para não ficar reespalhando todo mundo toda vez. Mas se não der, eu reinsiro. Que é exatamente aqui a outra estratégia, tá? Que é a reinserção, que ela simplesmente olha e fala, se eu removi esse item, qual é o subconjunto dos itens que pode ser afetado por essa remoção? No caso, na sondagem linear é fácil, todo mundo está abaixo. Daí eu pego esses caras e reinsiro. Então imagina aqui, eu tiro a hélice de fato, olha, opa, o bloco era formado só pelo Charlie, ele manda reinserir o Charlie, dessa vez a posição está vazia e o Charlie volta para cá. Essa é uma vantagem da sondagem linear. Na sondagem linear fazer isso é muito fácil. Então todo mundo que foi afetado pela inserção, que pode ter sido afetado pela inserção de um item, está dali para baixo. No reespalhamento com double hashing, pode estar em qualquer lugar, fica muito mais difícil. Então, remoção é uma dor de cabeça na tabela de espalhamento, tá? Com reespalhamento, né, no caso, não tanto com a lista ligada. Mas são as duas principais abordagens aqui. Tudo bem, gente? Tá, então, remoção definitivamente não é o ponto forte, não é que não dê para fazer, mas ela fica mais complexa aqui do reespalhamento. Com a lista ligada, fica bem mais simples. A gente tem aqui na sequência códigos mostrando uma inserção, assim como eu mostrei código de uma inserção com lista ligada, tem aqui com sondagem linear. É reespalhamento, mas é uma sondagem, uma estratégia de reespalhamento simples ali com sondagem linear. Mas eu quero falar com vocês sobre carga. Eu acho que tem umas questões conceituais muito importantes aqui. Então eu vou falar sobre carga, se der tempo a gente volta rapidinho nesses códigos, senão não são a parte mais crucial para entender ali dos conceitos da tabela.